Nesta etapa do curso, vamos resolver juntos uma lista de exercícios UML da Universidade de Stanford. São exercícios bem interessantes e você verá que não há segredo na resolução dessa lista e com tudo que vimos e aprendemos até agora, dá para resolver todos tranquilamente. Questão A. Considere o seguinte diagrama UML e, se existirem 6 autores, qual o número mínimo e máximo de livros e qual o número mínimo e máximo de leitores? Mas por que 6 autores se o diagrama delimita entre 1 a 2 autores por livro? Cuidado aqui, 1 a 2 significa a cardinalidade do relacionamento entre as classes autor e livro, e não a quantidade de objetos que pode ser criada, isso já aprendemos. Então, 6 autores significam 6 instâncias da classe autor, sendo que para cada uma pode estar associada 1 a 3 livros. Então, para resolver esse exercício, eu irei criar um diagrama de instâncias, de acordo com um diagrama de classes. Então, vou criar aqui 6 instâncias da classe autor. Eu vou chamar de objeto A1, que é do tipo autor. Eu vou criar um outro objeto A2. A3. A4. A5. E A6. Ele pede a quantidade mínima possível de livros. Então, eu vou criar aqui um objeto livro. Eu vou chamá-lo de L1, que é do tipo livro. Eu quero a quantidade mínima. Então, o que eu vou fazer? Eu vou associar livro à quantidade máxima de autores. Então, um livro ele pode ser escrito por 1 ou 2 autores. Então, eu vou associar o livro L1 ao autor 1 e ao autor A2. Ainda faltam livros para esses autores aqui. Então, eu vou criar um outro objeto livro. Eu vou chamá-lo de L2 e vou associá-lo a mais 2 autores. Está faltando o A5 e o A6, então eu vou criar um outro objeto livro. Eu vou chamá-lo de L3, que é do tipo livro, e vou associá-lo aos outros 2 autores faltantes. Então, aqui já temos a resposta da quantidade mínima de livros como sendo 3. Agora eu vou buscar a quantidade mínima de leitores. O que ele diz aqui? Que um livro ele pode estar associado a 0 ou 4 leitores. Eu quero a quantidade mínima. Ora, a quantidade mínima é óbvio, é só eu não associar nenhum leitor ao livro, então 0. Então eu já tenho aqui a resposta do número mínimo de leitores. Agora vamos para a quantidade máxima de livros e a quantidade máxima de leitores. Eu vou apagar isso aqui que fizemos, tá? Vou manter apenas os 6 objetos autores. E eu quero agora associá-los à quantidade máxima de livros, né? Então, eu vou criar aqui um objeto livro, vou chamá-lo de L1.
vou criar um outro objeto livro L2 e vou criar um outro objeto livro L3. O meu diagrama permite que um autor escreva até no máximo 3 livros. Então, como eu quero a quantidade máxima, eu vou fazer que o ator A1 seja o escritor desses 3 livros. Daí, o que eu vou fazer? Eu vou criar mais 3 livros e associá-lo a A2, mais 3 livros, vou associá-lo a A3, mais 3 livros diferentes, associá-lo a A4, e assim por diante. Então, eu vou ter 3 livros para cada um desses 6 autores. Então, 6 vezes 3, 18. Então, eu já tenho a resposta aqui da quantidade máxima de livros, 18. E agora falta a quantidade máxima de leitores. Aqui ficou bem simples, né? Um livro, ele pode ser lido por no máximo 4 leitores. Então, vou criar aqui 4 objetos leitores. Eu vou chamá-lo de R1. R2. R3. R4 e R5. Então, eu vou associar... Ah, desculpa, R5 não, só até R4. São 4 leitores, né? Então, eu vou associar esses 4 leitores ao meu livro L1. E eu vou criar mais 4 leitores diferentes e vou associá-lo a L3, mais 4 leitores diferentes, vou associá-lo a L2, vou associá-lo a L3 e assim por diante. Então, eu vou ter a seguinte resposta: 72. Tá? Então, matamos aqui a questão A do primeiro exercício da Universidade de Stanford. O êxito na resolução desse exercício, além de exigir de nós o conhecimento das notações de cardinalidade, se deu graças ao princípio fundamental da contagem, que é um dos algoritmos da análise combinatória. Então, ele é utilizado para encontrar o número de possibilidades para um determinado evento, que eu chamo de, por exemplo, de E, vezes o número de etapas. Então, eu tenho aqui 6 eventos com 3 etapas de livro, 18. Mais 4 etapas, vezes 4 etapas de leitores, 72. Então, o algoritmo é E vezes N. A segunda etapa desse exercício, dado pela questão B, ele fala: se existirem 6 leitores, qual o número mínimo e máximo de livros e qual o número mínimo e máximo de autores. Então, eu vou desenhar 6 instâncias de leitores. Eu vou chamá-lo de R1. R2, R3, R4, R5 e R6.
Então, ele pede aqui a quantidade mínima de livros, né? Então, um leitor, ele pode ler no mínimo 1 e no máximo 5 livros. Então, vou criar aqui um objeto L1, que é do tipo livro, e vou associá-lo ao maior número de leitores, porque daí eu vou ter menos livros, né? Então, eu vou associá-lo a 5 leitores. Ficou faltando o leitor 6, né? Então, eu vou criar mais um livro aqui, vou chamá-lo de L2, e vou associá-lo a esse objeto leitor 6. Então, já temos a resposta aqui, que é a quantidade mínima tá? E o número mínimo de autores? Ora, um livro, ele pode ser escrito por 1 a 2 autores. Então, eu posso ter só um autor, vou chamá-lo de A1, que é responsável por escrever L1 e L2. Então, já temos a quantidade mínima de autores, que é 1. Agora falta a gente encontrar o número máximo de livros para 6 leitores e o número máximo de autores para 6 leitores. Eu vou apagar isso aqui que a gente fez, só vou manter os 6 objetos leitores, né? E vou criar aqui um objeto livro, vou chamá-lo de L1. Vou criar mais outro, chamá-lo de L2, mais outro, chamá-lo de L3, mais outro, chamá-lo de L4 e L5. E eu vou associar esses 5 livros ao primeiro leitor. Daí eu vou criar mais 5 livros diferentes e associá-lo ao segundo leitor, mais 5 diferentes ao terceiro leitor, mais 5 para o quarto, mais 5 para o quinto e mais 5 para o sexto. Então, vou ter 6 eventos para 5 etapas. Então, a quantidade máxima de livros é 30. Errado, não é 30. A resposta correta é infinitos livros, ou quanto a memória do computador suportar. Mas por que a resposta do número máximo de livros é infinito? Vamos parar para pensar. Eu cumpri o requisito do enunciado ao criar os 6 objetos leitores, né, que é o que pede a questão B. Porém, de acordo com o diagrama de classes, eu posso criar objetos livros sem estar associado a nenhum leitor. Logo, eu posso criar quantos livros eu quiser e não associá-los a nenhum leitor. Note que eu posso aqui ter um livro associado a 0 ou mais leitores. Então, eu posso ter infinitos livros, independentemente da quantidade de leitores. Por isso que a resposta é infinita. E de imediato, respondemos que a quantidade máxima de autores também é infinita.
já que para cada livro existente, eu tenho que ter pelo menos um autor associado. E como na resposta aqui temos infinitos livros, logo teremos que ter infinitos autores. Então essa questão B era uma pegadinha, por isso foi importante saber interpretar bem o diagrama de classes e as cardinalidades para chegarmos à resposta correta. Então, aqui concluímos o exercício 1 da lista de exercícios da Universidade de Stanford. No vídeo a seguir, vamos resolver a questão 2.